Algoritmos e Estruturas de Dados 2, professor Alexandre Freire. E aí vocês vão ouvindo aí I Want You Back, versão aí dos irmãos Brauna, do programa Canta Comigo, da TV Record. É isso aí, fazendo todo um merchan aí. Bom, olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu tô aqui, esse efeito pandemia, né? Efeito pandemia. Eu nunca fui de assistir esses programas assim de... Nem, faz muito tempo que eu não assisto televisão, assim, eu realmente eu não gosto de assistir televisão, não, enfim, esse tipo de coisa, né, esses estilos assim dos programas de televisão, eles até me irritam, assim, né? Mas aí, como eu gosto de cantar, eu gosto de ver assim, o pessoal fazendo cover e tal, eu comecei a assistir. E tem lá na Netflix, né, o Canta Comigo. Aí eu comecei a assistir, né? Às vezes eu assisto com a minha filha também, minha filha gosta. E aí agora foi recentemente, aí foi a final, que essa dupla que os irmãos Brauna foram os vencedores lá. Mas eu realmente, pessoal, eu não gosto disso, sabe? Eu gosto de ver os caras cantar, mas para mim é até meio patético, eu acho, sabe? Esse estilo que a nossa cultura, eu acho que ela é muito assim, parece que tipo só pode, assim, vou falar concretamente. Imagina que eu convido para uma festa, tipo, 10 pessoas, aí chega na hora de eu servir a comida, eu falo, então, pessoal, só tenho um prato aqui de comida, só um de vocês vai comer, né? E aí vamos fazer uma gincana aí para ver quem que come, né? É tipo meio isso, né? Eles fazem um programa, um monte de gente lá que canta bem, é claro que tem uns que cantam, né? Você vê que tem uma diferença de nível, né? Que tem uns caras que são, né, mais top do que outros. Mas, tipo, meu, chega um ponto de afunilamento que você fala, meu, daqui pra frente todo mundo canta muito, entendeu? Você vai fazer o quê? Todo mundo canta pra caramba. Aí, tipo, mas só que você tem que premiar um só, né? Aí você vai premiar, vai dar 300 mil pra um, os outros tudo sai chupando manga, né? Então, enfim, mas parece que o pessoal gosta, né, da audiência, né, esse negócio da competição. Acho que a televisão, por isso que eu não gosto de televisão, né? Parece que eles estão sempre alimentando a nossa ansiedade, assim, a nossa, sabe, prende a gente por uma angústia, por uma raiva, sei lá, tipo, é um filme, né? Se fala. Eu também não gosto, tem muito filme que eu não gosto também por causa disso, né? Tipo, pega o cara lá, a menininha, né, inocente, aí o sequestrador vai lá, sequestra a menina, aí isso já desperta uma raiva na pessoa, né? Aí vai o herói da história atrás dos mafiosos, vai, pá, mata todo mundo, aí passa o filme inteiro o cara perseguindo, matando todo mundo. E aí você, tipo, como espectador, parece que ele quer alimentar aquilo em você, né? Aquele ódio, né? Fala assim, putz, meu, eu vou pegar esses bandidos. Enfim, eu não curto essas coisas que apelam para sentimentos aí mais primitivos, né? Então por isso que eu não assisto TV. Mas enfim, eu gosto desse problema. Apesar de não gostar aí dessas coisas aí, eu gosto de ver o pessoal cantando. Por isso que eu gosto desse programa. Enfim, e também efeito pandemia, né? A gente precisa se divertir também de algum jeito, né? Aí vão acabando as opções, a gente vai tendo que aceitar as opções que a gente tem, né? Mas enfim, chega de lenga-lenga e vamos ao que interessa, né? É... Pessoal, eu vi lá as sugestões que vocês deram lá das músicas. Na verdade, assim, eu vi e não vi, né? Eu vi que vocês deram as sugestões, até dei uma olhada rápida, mas eu não consegui olhar direito para escolher uma música legalzinha, acabei não colocando aqui. Mas eu agradeço as sugestões aí que vocês mandaram, dos animes lá e tal. Fica pra próxima aí, enfim, foi mal, não consegui olhar com cuidado. Mas vamos pro que interessa aqui, ó. Então, primeira coisa
que eu queria mostrar para vocês. Eu vou passar aqui meio rápido por alguns assuntos que são interessantes e que mereciam uma atenção melhor, tá? Mas eu vou passar meio rápido para a gente chegar logo onde a gente quer, que é o algoritmo lá que vocês precisam implementar no trabalho lá, né? E outra coisa também, pessoal, deixa eu já dar a boa notícia. Eu vou dar a última aula, tá? Essa aqui é a última aula, tá? Então vai ter aí a primeira e a segunda parte e tipo, acabou, tá bom? Por quê, né? Porque acho que a gente já chegou também no conteúdo, aí a gente conseguiu fazer o que eu acho que era o satisfatório aí para nossa disciplina. E como a gente não teve prova, porque a prova são dias que a gente não tem aula, né? A gente acaba gastando a aula fazendo a prova, né? Então, como a gente não teve isso, então, sabe, acabou que a gente conseguiu ver todo o conteúdo aí que eu queria sem a necessidade de ir até a última aula. Então é isso, pessoal, tá bom? Então, nas próximas semanas aí, eu não vou mais colocar vídeo, mas eu tô totalmente à disposição de vocês, tá? Então me perguntem as coisas lá no WhatsApp, quiser, tipo, sabe? Assim, todo mundo que me manda mensagem sabe que eu, na maioria das vezes, vai tem algumas exceções aí, mas na maioria das vezes eu respondo qualquer dia da semana, qualquer horário, sempre que eu consigo ler a mensagem eu já tento responder na hora, tá bom? Então eu tô à disposição de vocês aí, tá bom? E aí, tipo, fiquem antenados lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Porque eventualmente eu vou falar coisas lá que podem ser importantes aí pra vocês, beleza? E aí, tipo, ou seja, de atividade mesmo, a gente vai ficar com os dois trabalhos, tá bom? Eu não sei, talvez, pessoal, talvez, tá? Tô falando um talvez aqui. Talvez eu vá, tipo, dar alguma opção para vocês de atividade, então alguma atividade opcional, uma coisa tipo mais curta, né? Porque a gente tá no final do semestre já. Talvez eu vá, tipo, falar de alguma atividade opcional para de repente ajudar um pouco na nota, né? Então, sabe, quando eu soltar as notas aí do primeiro trabalho, dependendo do que acontecer, né? Se eu falar, nossa, tem muita nota baixa, né? Eu vou tentar dar uma ajuda aí pro pessoal, sei lá. Pode ser que eu faça isso, tá bom? Mas aí vai ser alguma coisa mais curta aí. Enfim, para tentar melhorar a nota. Mas aula mesmo, então pode ser que eu até poste algum vídeo para explicar a atividade que vocês vão fazer, né? Opcional aí e tal. Mas não sei se eu vou fazer isso ou não, tá bom? Agora vamos lá pro que interessa, né? Deixa eu dar um bico na minha água aqui. Então assim, ó, primeiro vamos observar que esse problema, imagina o problema de encontrar um caminho mínimo, considerando um digrafo ainda sem custos negativos, tá? Então pensa um digrafo que não tem custo negativo nos arcos, e aí eu quero encontrar um caminho de um certo vértice S, que é a origem, até um vértice T, que é o destino, né? Então se eu encontrei um caminho mínimo, aí eu vou dar rótulo para esses vértices, eu vou falar que é V0, V1, V2 até VK, tá bom? Então o S é o V0 e o T é o VK, tá? E aí eu estou dando esses rótulos aqui para eles, tá? Então imagina que isso aqui é um caminho mínimo, tá? De S a T. O que é verdade aqui, pessoal? Que é assim, qualquer, digamos, subcaminho aí dentro desse caminho, que começa num certo VI e termina num certo VJ, ele vai ser um caminho mínimo de VI até VJ, tá? Isso aí é uma observação que é fácil de você ver que ela é verdadeira, tá? Por quê? Porque se ela não fosse verdadeira, então você fala, existe algum VI a VJ aqui dentro, que eu pegar esse caminho do VI até o VJ aqui dentro, ele não é mínimo. Ou seja, existe algum outro caminho de VI a VJ que tem um custo menor do que eu andar de VI até VJ dentro desse caminho aqui, né? Indo VI, VI mais 1, VI mais 2 até VJ. Falo, não, existe um outro aqui, digamos um atalho, né? É um corte de caminho de VI até VJ que tem um custo menor. Bom, se existe esse atalho, então eu poderia usar esse atalho para ir do V0 até o VK, né? Eu poderia do V0 ir até o VI, né? Aí chegava no VI, eu pegava esse atalho até o VJ, e aí depois do VJ eu continuava indo, né? VJ mais 1, né? Então assim, eu ia V0, V1, V2 até chegar no VJ, no VI.
Cheguei no VI, aí em vez de eu continuar aqui, VI mais um, VI mais dois, eu pego o atalho. Vou até VJ por esse atalho. Aí depois eu continuo. VJ mais um, VJ mais dois, até chegar no VK. Esse caminho aí com esse atalho, por ele ter esse atalho, ele ia ter um custo menor do que esse caminho aqui, ó. V0, V1, V2 até VK. Mas, pô, esse caminho já é mínimo. Não tem como melhorar um caminho mínimo, certo? Isso seria um absurdo, né? Seria uma contradição. Então, ou seja, não tem como ter atalhos, tá? Então, sempre que você pegar qualquer par de vértices aqui, VI e VJ, dentro desse caminho, o caminho de VI a VJ, esse subcaminho, né, dentro desse aqui, ele vai ser um caminho mínimo de VI a VJ, tá bom? Isso é o que a gente chama de subestrutura ótima, tá? Porque a solução ótima, ela contém dentro dela outras soluções ótimas, né, para subproblemas, né? Então se fala a solução ótima para o V0 até o VK, ela contém dentro dela a solução ótima do V1 para o V5, do V2 para o V7, do V0 para o V5, entendeu? Para qualquer par de vértices aqui dentro, tá bom? Então isso a gente chama de subestrutura ótima, tá? E isso é uma coisa que, quando acontece, é interessante porque pode ser que a gente consiga explorar isso dentro do nosso algoritmo, tá? Aí são algoritmos que a gente chama de algoritmos de programação dinâmica, tá? Quando eles usam essa subestrutura ótima para dentro do algoritmo, né? Então ele fala, eu vou calcular, então em vez de eu calcular, eu tenho que calcular, né? Encontrar um caminho mínimo de S a T. Em vez de ele fazer isso numa talagada só, ele vai falar, primeiro eu vou calcular o caminho mínimo daqui até aqui, depois eu calculo daqui até aqui, depois daqui até ali, aí eu junto isso tudo e consigo te entregar o caminho mínimo de V0 até VK. Né? Então ele vai tipo, resolvendo problemas menores ali. Né? Então o algoritmo de programação dinâmica, ele geralmente é até um algoritmo recursivo. Tá? Isso não é uma regra, tá? Existe o algoritmo de programação dinâmica iterativo, mas ele tem, assim, o fato de você resolver com o algoritmo interativo não significa que o problema não tenha, digamos, essa natureza, vou dizer assim, a grosso modo aqui, meio que uma natureza meio que recursiva, vamos dizer assim, tá? E aliás, é sempre bom que vocês consigam, tipo, pensar de forma recursiva, que eu acho que é uma coisa que, né, facilita muito a nossa vida aí na hora de resolver problemas e principalmente problemas desse tipo aqui, que tem subestrutura ótima, tá? Então, por exemplo, vamos pegar então esse problema aí de caminho mínimo de S a T, tá? Então imagina que agora eu quero calcular o custo de um caminho mínimo de S a T, né? Considerando os custos não negativos aqui, tá? No digrafo. Aí agora eu vou definir isso de forma recursiva, né? Eu vou falar assim, ó, um custo de um caminho mínimo de S a T, ele é igual a essa soma aqui, ó, para algum vértice, tá? Então eu tenho que pegar um vértice que minimiza essa soma, tá? Então eu vou considerar aqui todos os vértices do grafo, e aí aquele que me minimizar essa soma, isso aqui vai me dar o custo de um caminho mínimo de S a T. E que soma que é essa, né? É o custo mínimo de S até V mais o custo mínimo de V até T. Tá? Então o V, digamos, é um vértice intermediário aí, entre S e T. Tá bom? Então, por exemplo, se eu escolhesse aqui o V como sendo V2, eu estaria dizendo para você que o custo mínimo, o custo de um caminho, o custo de um caminho de custo mínimo, né? Menor custo de um caminho, ó, acho que assim fica melhor. O menor custo de um caminho de V0 até VK é igual ao menor custo de um caminho de V0 até V2 mais o menor custo de um caminho de V2 até VK. Isso é verdade, né? Pelo que a gente acabou de falar de subestrutura ótima, isso é verdade para o V2. É também verdade para V1. É também verdade para V3, para qualquer vértice que está no meio aqui, entre o V0 e o VK, dentro desse caminho aqui. Né? Então, se eu escolher qualquer vértice que, tal que, né, exista um caminho de custo mínimo do S até K que passa por esse vértice, né, isso aqui vai me dar o valor de um caminho mínimo.
Tá? Agora, por que então que eu tenho que considerar todos os vértices, né? Porque eu não sei, tipo, a princípio eu não sei falar para você que se existe ou não existe um caminho de custo mínimo de SAT que passa pelo V. Né? Pode ser que eu escolha um V aqui que, meu, não tem nenhum caminho mínimo que passa por ele. Né? Você fala, eu quero ir da Avenida Paulista até a EASH, né? Aí eu falo, só que você tem que passar pelo Taboão da Serra, né? Pô, meu, aí você não vai ter nenhum caminho mínimo, né? Indo da Paulista, indo até o Taboão e depois indo para EASH. Não vai ter caminho mínimo, tá? Mas se você considerar todos os vértices, em algum momento você vai chutar algum vértice aqui que realmente vai ter um caminho mínimo passando por ele, tá bom? Inclusive porque isso aqui pode ser o próprio vértice S, né? Ou o próprio vértice T. Né? Então, se você falar vértice S aqui no caso, então o custo de S até S é zero. Aí mais o custo de S para T. Tipo assim, né? É uma recursão até que meio... Na verdade, assim, né? Fica tipo mal definido, vai? Porque tipo, a recursão você não pode fazer isso, né? Você não poderia chamar desse jeito que eu estou falando, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque assim, então só me corrigindo aqui, tá? Na verdade, a gente teria que considerar o caso em que não tem esse vértice intermediário, tá? Porque pode ser que só o único caminho mínimo de S a T é o arco direto do S para T, tá? Então acho que o mais correto, então, na verdade, era dizer que o V ele tem que ser diferente do S do T, tá? Porque senão, tipo, a recorrência vai ficar mal definida, né? E tipo, só que aí você considera também o custo do arco ST. Então você fala, se o arco ST for menor do que essa soma aqui, ó, né? Então, sabe, eu tenho que minimizar e olhar o mínimo entre ir direto de S para T ou escolher algum vértice intermediário e somar o custo do caminho mínimo de S até V mais o custo do V até T. Certo? Certo? Então, assim, isso aqui tá faltando esse detalhe aí. Tá faltando considerar o caso em que o caminho mínimo é o arco direto do S para T. Tá bom? Mas fora esse detalhe, então essa recorrência, né, ela faz sentido. Se você, né, considerar todo o vértice V intermediário aqui, para algum deles vai bater aqui, quando tem solução que não é o arco direto. Outro jeito da gente explorar subestrutura ótima, agora de um jeito acho que mais simples, é assim, ó. Definir o custo mínimo aí de S a T é a mesma coisa que eu considerar todos os arcos que entram em T, né? E aí então qual é o arco, né? VT, portanto um arco que entra em T, né? Qual é o arco que minimiza essa soma aqui, ó, né? Que é o que? É o custo mínimo de S até V mais o custo do arco VT, tá? Isso aqui é claro que, meu, todo o caminho mínimo de S a T, ele vai ter que ter um arco que entra em T, né? Certo? Então, aí você olhando para esse arco que entra em T, aí pela subestrutura ótima lá, a gente sabe que o custo de S a V tem que ser um custo mínimo, né? Certo? Então isso aqui é uma outra forma de, digamos, explorar a subestrutura ótima aí, de definir, né, o custo de um caminho mínimo em termos de custo de caminho mínimo do subótimo aí, né? Subótimo não, né? Assim, é o ótimo de um subproblema, né? O ótimo do SAV. Beleza. Então tá bom, a gente viu aí essa coisa da subestrutura ótima. Beleza. Agora vamos considerar o problema aí da arborescência dos caminhos mínimos, né? Então, dado um vértice S de um digrafo com custos possivelmente negativos nos arcos, encontrar a arborescência dos caminhos mínimos. Então, assim, ó, a gente estava falando de subestrutura ótima pensando em custos não negativos, certo? Mas agora eu estou falando para vocês, será que eu consigo resolver o problema quando tem custos negativos, né? Vamos primeiro ver se o que acontece se eu rodar o algoritmo do Dijkstra, né? Então peguei essa entrada aqui, ó. A saída teria que ser isso aqui, ó, né? Vamos ver o que o Dijkstra faz aqui, ó. Então o Dijkstra
começa lá, joga todo mundo não visitado, joga infinito lá no custo de todos os vértices, coloca o vértice de origem lá, que é o zero aqui no caso, na fila, né? Diz que o custo dele é zero. Aí tira ele da fila e vai olhar os vizinhos. Né? Aí vai falar, aqui eu consigo melhorar esse custo. Tô explicando rápido, supondo aqui que vocês já, né, sabem de cabeça o algoritmo do Dijkstra. Né? Então, ó, consigo melhorar o custo. Né? Então, ficou o custo 3 e o zero aqui é pai do 1. Aqui, né, estou visitando 3 aqui. Custo também consigo melhorar. Então visitei, esses dois agora estão na fila, né, e esses arcos aqui estão na arborescência, finalizei o zero. Aí quem que eu vou tirar da fila? O 1, né, que tem custo 3, que é o custo menor aqui. Vou tirar o 3 da fila, vou olhar os vizinhos. Ah, esse cara não estava visitado ainda, esse também não estava visitado ainda. Beleza. Aí, ó, quem que eu vou tirar da fila? Aí finalizei o 1, né? Tirei ele da fila, visitei todos os vizinhos dele, foi finalizado. Já sei o custo lá, assim, o Dijkstra na funcionamento. Eu não vou entrar em detalhes. Assim, finalizou. O Dijkstra não vai mais colocar esse cara na fila. Né? Agora, quem que sai da fila? O 4, né? Que é o que tem custo mínimo. Aí vou olhar os vizinhos dele. Aí ele vai falar assim: ó, 1 mais 3 é 4, é maior do que 3. Ah, então não faço nada. Finalizei o 4. Aí vou tirar o 2 agora da fila. Não tem nenhum vizinho, né, dele, então finalizo. Vou tirar agora o 3 da fila. Vou olhar esse arco, ó. 6 menos 1 dá 5. 5 é maior que 3, não faço nada. 6 menos 7 é menos 1. Menos 1 é menor do que 1. Então, vou melhorar o custo aqui do 4 e vou dizer que o pai do 4 agora é o 3, ó. Certo? Só que agora, pessoal, lembra que assim, o Dijkstra, ele não vai mais mexer no 4, ó. Ele melhorou o custo do 4, mas ele não vai colocar o 4 de volta na fila, né? E isso aqui é que tem o problema, porque aqui, aí o algoritmo terminou, né, ó, finalizou todo mundo. Então o Dijkstra, ele tá falando para mim, ó, que um caminho mínimo de 0 até 3, de 0 até 2, desculpa, ele tem custo 3, né, que seria esse caminho aqui, ó, com custo 3. Só que na verdade existe um caminho com custo 2. Qual é esse caminho, ó? Não tá aqui, né? Eu achei que era no próximo slide. Qual que é esse caminho? Se eu consigo chegar até o 4 com custo menos 1, e eu uso esse arco aqui do 4 por 3, vai ter custo 2, certo? Então, ou seja, se o pai do 2 fosse o 4, eu ia conseguir chegar com custo 2, certo? Ou seja, o algoritmo do Dijkstra não funciona para essa entrada aqui. Né? Só que tudo bem, né? Assim, o algoritmo do Dijkstra a gente viu que ele é feito para resolver o problema no caso em que não tem custo negativo nos arcos, né? Então tudo bem, o Dijkstra não se comprometeu a resolver esse tipo de problema. Mas a gente só está aplicando o Dijkstra aqui nesse digrafo para mostrar que, tipo assim, ele não funciona. Né? Mostrando um exemplo concreto em que ele não funciona. Quando aparece aí um arco com custo negativo. Tá? Isso não significa que toda vez que tiver arco com custo negativo o Dijkstra não vai funcionar. Tá? Isso só mostra um caso concreto em que ele não funciona, o que já é o bastante para a gente falar que ele não funciona. Porque o algoritmo, para funcionar, ele tem que funcionar sempre. Né? Não adianta ele funcionar de vez em quando. Igual a gente, né? A gente às vezes tem dia que a gente tá bem humorado, tá bem disposto, tem dia que não. O algoritmo não, ele tem que sempre estar funcionando corretamente. Deixa eu dar um bico na minha água aqui. Beleza, só que assim, pessoal, assim, conclusão, né? O algoritmo do Dijkstra não funciona para digrafos com custos negativos, mesmo que o digrafo seja acíclico. Tá? Porque, ó, olha para esse digrafo aqui, ó. Ele é um DAG, né? Você vê o 0 aqui, ó, ele é fonte. Né? Se eu arrancar o 0, o 1 e o 3 passam a ser... Quer dizer, o 1 não, né? O 3 passa a ser fonte. Se eu arrancar o 3, aí o 1 passa a ser fonte. Aí se eu arrancar o 1, o 4 passa a ser fonte.
Aí arranquei todo mundo, né? Só sobrou 2 e vai ser fonte também. Certo? Ou seja, eu estou mostrando aqui uma ordenação topológica desse DAG, né? Quer dizer, desse digrafo. Portanto, ele é um DAG. Né? Então, pô, ele é um DAG. Lembra que, tipo, todo aquilo que a gente falou lá do custo negativo no arco, a gente tinha medo disso, digamos assim, não é medo, a gente, havia problema nisso. Por quê? Porque poderia ter ciclo negativo. Né? E aí, quando tem ciclo negativo, o buraco é mais embaixo. Né? Só que, tipo, aqui, meu, eu tô mostrando para vocês que no caso do Dijkstra, né, especificamente falando do Dijkstra, mesmo um DAG, ou seja, ele não tem nenhum ciclo, muito menos ciclo negativo, eu já estou mostrando para vocês um caso em que o Dijkstra não funciona. Tá? Então o problema do Dijkstra não é ciclo negativo. O problema do Dijkstra é custo negativo nos arcos, tá bom? Mas na aula de hoje a gente vai mostrar um algoritmo que ele consegue resolver o problema quando tem custo negativo nos arcos, desde que não tenha ciclo negativo, tá? Então esse algoritmo ele dá um passinho a mais aí, um passinho além aí do Dijkstra, tá bom? Embora também, pessoal, também é importante dizer que assim, dá pra gente fazer uma gambiarra aqui, tá? É, a gambiarra é assim, ela só funciona, eu não vou argumentar por quê, tá? Eu só vou, tipo, dar um... Depois, quem quiser pensar nisso, pensa, tá? Porque eu acho que vocês também são aqueles que gostam lá de pensar, de tentar resolver o problema e tal, talvez acho que vocês mesmos pensariam nisso. Que é assim, pô, meu, se o problema é custo negativo, eu poderia, tipo, somar, pegar 7 aqui, ó, vai, que é o cara que tem o menor custo. Poderia somar 7 no custo de todos os arcos. Né? Falar assim, eu vou somar 7 no custo de todo mundo. Será que isso dá certo? Né? Eu ia falar, eu acho que essa gambiarra não dá certo, na verdade, né? Não dá certo, não. Eu ia falar que ela poderia dar certo. Não, ela. Porque o problema é que. Não acho que ela não dá certo, não. Eu tava achando que talvez ela desse certo do caso em que não tem ciclos negativos, mas ela não dá. Não, ela não dá certo. Porque o problema é que assim. Imagina que o caminho mínimo ele tinha 10 arcos. E aí tinha um outro caminho que não era mínimo, que tinha 5 arcos. Aí, tipo, se eu somar 7 no custo de todos os arcos, para os caminhos que tem mais arcos, né? Eu vou estar somando mais do que para os caminhos que tem menos arcos. Então, tipo, sabe, vai estourar tudo. Então não dá certo. Mas é bom eu comentar isso com vocês, né? Porque acho que é uma coisa, uma ideia que vocês poderiam ter, né? Falar assim, ah, meu, vou somar, né? E vou deixar os custos não negativos desse jeito. Não vai dar certo. Então, vou até deixar como exercício para vocês. Aí. Então, pensa assim, ó. Tenta bolar um exemplo em que você soma lá, pega lá o arco com menor custo, né, que é negativo, soma lá o módulo, né, então soma 7 aqui no caso, em todos os arcos, e roda lá o Dijkstra e vê se ele vai encontrar de fato o caminho mínimo, tá bom? Quer dizer, não é isso. O exercício é, encontre um exemplo em que você vai fazer isso e que o Dijkstra vai errar, ele vai encontrar um caminho que não é mínimo, tá bom? Certo? Para mostrar que esse negócio não funciona. Talvez até nesse mesmo digrafo aqui pode ser que não funcione, tá? Não sei, eu teria que testar. Tá bom? Então não adianta fazer isso. Somar, tipo, simplesmente pegar lá o arco de menor custo e sair somando o módulo lá do custo dele em todo mundo. Isso aí não dá certo, tá? Mas então a gente vai ver um algoritmo diferente aqui que funciona quando o digrafo tem custo negativo, desde que ele não tenha ciclo negativo. E esse algoritmo, que é o Bellman-Ford, né, que é o que vocês vão implementar lá no trabalho, ele ainda tem uma outra coisa que assim, quando tem o ciclo negativo, pelo menos lá na versão do Cormen, tá? Que aqui na versão do slide eu acho que ele não chega a fazer isso, mas lá na versão do Cormen, ele tem uma etapa final lá só para tipo, falar para você se o digrafo ele tem ou não tem um ciclo negativo, tá?
Aqui eu estou só voltando aqui só para olhar isso. O algoritmo de fato, né, no slide aqui ele não faz isso, mas no Cormen ele faz, tá? Então no final do algoritmo ele faz uma etapa a mais só para falar para você, ó, tem ciclo negativo aí. Ou seja, eu não resolvi o problema para você, tá? Então, ou seja, o algoritmo, além dele resolver o problema quando não tem o ciclo negativo, ele também pode ser usado para identificar a existência do ciclo negativo, né? Então ele fala para você, ó, eu rodei aqui, mas não confia na minha resposta não, porque tipo não deu certo porque tem ciclo negativo no digrafo. Beleza. Então vamos falar desse algoritmo aí do Bellman-Ford. Só que antes de falar do algoritmo do Bellman-Ford, a gente ainda vai explorar aqui um pouco mais a teoria, né? Então voltando lá para o problema da arborescência dos caminhos mínimos, né? Então assim, dado um vértice S de um digrafo com custos possivelmente negativos nos arcos, encontrar uma arborescência dos caminhos mínimos a partir de S. Esse é o problema que a gente quer olhar, né? Agora, vamos olhar para esse outro problema aqui, ó, dos caminhos hamiltonianos, né? Como é o problema de caminho hamiltoniano? Dados vértices S e T de um grafo, tá? Então estou falando de grafo agora não orientado, encontrar um caminho hamiltoniano de S a T. O que é um caminho hamiltoniano de S a T? É um caminho que passa por todos os vértices exatamente uma vez, tá? Então ele começou no S, ele vai visitar todos os vértices do grafo até chegar no T, sem ficar dando volta, né? Sem repetir vértice, tá bom? Isso que é um caminho hamiltoniano, tá? Bom, vamos fazer aqui o que a gente chama de redução polinomial, que é o seguinte: pega esse grafo, que é um digrafo simétrico, né? Então um digrafo simétrico, e coloca custo menos 1 em todos os arcos, tá? Beleza, você concorda comigo que G possui um ST caminho hamiltoniano, C e somente C, tá? Essa setinha aqui para os dois lados é C e somente C. O C e somente C é assim, A implica B, B implica A, né? A coisa é nas duas direções. Então o G ele possui um ST caminho hamiltoniano, C e somente C, ele possui um ST caminho simples de custo menos, abre parênteses, V menos 1, fecha parênteses. Né? Então, ou seja, nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vértices. Né? Então assim, eu estou dizendo que esse grafo aqui, ele tem um ST caminho hamiltoniano, C e somente C, é um caminho hamiltoniano de S a T, né? C e somente C, existe um caminho simples de S a T com custo menos 9, tá bom? Por que que isso é verdade, pessoal? Porque assim, ó, em cada arco, como o custo é negativo e eu quero minimizar o custo do caminho, então eu vou querer passar pelo maior número possível de arcos, certo? Então se eu puder tipo, dar a maior volta possível antes de chegar no T, para mim é melhor. Né? E a maior volta que eu poderia dar é visitar todos os vértices, né? Porque eu estou falando agora de caminho simples, então eu não posso ficar ciclando, né? Caminho simples. Então, tipo, se existisse um caminho simples que eu conseguisse visitar todos os vértices, meu, esse cara, eu usaria ele, né? Então, tipo, se eu pegar Agora, por que isso aqui chama redução polinomial? Que é assim, se eu tenho um algoritmo que resolve... o algoritmo polinomial, assim, ele tem um tempo de execução polinomial, né? Mas aqui, primeiro, antes de falar de ser polinomial ou não ser, imagina que assim, eu tenho um algoritmo que resolve o problema de encontrar caminhos simples de S a T num certo digrafo que tem custo, pode ter custos negativos nos arcos. Então imagina que eu tenho esse algoritmo. Se eu tenho esse algoritmo, eu consigo resolver o problema do caminho hamiltoniano. Eu consigo decidir se existe ou não existe um caminho hamiltoniano de S a T. Por quê? Basta eu fazer isso. Eu pego, então eu falo, eu quero resolver o problema do caminho hamiltoniano usando esse meu algoritmo lá do ST caminho. Então o que eu faço? Eu faço isso aqui, eu coloco o custo menos 1 em todos os arcos,
rodo o algoritmo do caminho mínimo. Se esse caminho mínimo tiver custo menos 9 aqui nesse caso, aí eu falo, então existe um caminho hamiltoniano de SAT. Se ele tiver um custo tipo menos 8, menos 7, menos 5, aí eu sei que não tem o caminho hamiltoniano. Porque se tivesse eu ia usar esse caminho hamiltoniano e ia ter o custo menos 9. Certo? Então, aí tipo, essa redução é polinomial no sentido de que assim, é que no caso eu estou aplicando o próprio algoritmo, né? Porque às vezes a gente fala redução polinomial porque, na verdade assim, não é que a gente aplica, imagina qual é o tempo que eu gasto para tipo, para resolver o problema do caminho hamiltoniano através do meu algoritmo do ST caminho mínimo. Eu gasto um tempo adicional aqui construindo essa instância aqui, ó, né? O que eu vou fazer? Eu peguei o grafo que você me deu, aí a gente já está representando o grafo através de grafo simétrico, então até aí, né, eu vou olhar para isso como um de grafo simétrico, até aí tudo bem, só que eu tenho que falar que os custos são menos 1. Então é o custo que eu tenho de montar essa instância, né? Então eu vou ter que ter um algoritmo lá que fala, ó, agora eu vou pegar a matriz lá de adjacência, vou colocar custo menos 1 em todo mundo. Qual é o custo de fazer isso? É o tamanho do grafo, né? Então é um custo V mais A. Né? Então V mais A é polinomial, certo? Então polinomial é qualquer coisa que é limitada por um polinômio lá no n vezes n elevado a k, n elevado a k, onde n é o tamanho da entrada. Né? Então pra gente o tamanho da entrada é V mais A. Né? Então V mais A é polinomial. Né? Então, ou seja, eu gasto um tempo polinomial para pegar a instância desse problema e criar uma instância do meu problema e rodar o algoritmo nela. Né? E esse algoritmo, aí eu, tipo, né, se esse algoritmo for polinomial, eu vou também estar resolvendo o problema dos caminhos hamiltonianos em tempo polinomial. Porque, tipo, né, eu fiz a redução polinomial, né, eu gastei tempo polinomial para construir a instância aqui do problema do caminho mínimo. Então, se eu rodar o algoritmo ele também for polinomial, aí eu estou resolvendo o problema dos caminhos hamiltonianos em tempo polinomial também. Tá? Agora, o que acontece? É sabido que o problema do caminho hamiltoniano é NP difícil. Tá? O que isso significa? Tá? Que assim, a grosso modo é quase como dizer que assim, não dá para resolver o problema do caminho hamiltoniano em tempo polinomial. Tá? Não é que ninguém nunca conseguiu provar isso, tá, pessoal? Não é que, tipo, provaram que não dá. Mas, tipo assim, deixa eu dar um gole na minha água aqui. Existe toda uma teoria, né, de complexidade computacional. Talvez vocês já tenham estudado um pouco sobre isso aí na disciplina de análise de algoritmos, que fala dessa dificuldade de resolver certos problemas, né? Então, que são os problemas que a gente fala lá que são NP completos, né? Ou então que são NP difíceis, né? Tem umas diferenças aí nessas definições, mas falando aqui a grosso modo, é isso, né? Tipo assim, problema NP completo, problema NP difícil, são problemas que não se conhece algoritmo polinomial para resolver e que se você conseguisse resolver algum deles, você automaticamente estaria resolvendo todos eles em tempo polinomial. Tá? Então é como se fosse aqueles negocinho de dominó lá que você fala, derruba uma peça e cai em todas. Né? Então se você falar para mim que você encontrou um algoritmo polinomial para um problema NP difícil, meu amigo, você vai entrar para a história, tá? Porque tipo, isso aí já é décadas dentro da computação que ninguém consegue saber se de fato existe um algoritmo polinomial para algum problema NP completo ou NP difícil, né? E se tiver, aí você tipo automaticamente está dizendo que tem para todos, tá? Aí você vai falar, pô, professor, mas como isso? Como, ó, já dá para você ter uma ideia aqui, ó, tipo, isso que a gente acabou de fazer aqui, ó, a gente provou que assim, se você resolveu o problema do ST caminho em tempo polinomial, você resolveu também o caminho hamiltoniano em tempo polinomial. Então, sabe, ou seja, com poucos minutos aqui, vocês já conseguiram ver que assim,
dá para você encaixar um problema no outro, nesse sentido do dominó que eu tô falando, né? Do sentido de que, meu, resolveu um em tempo polinomial, resolveu o outro também, né? Então, tipo, meu, dá para você encaixar um problema no outro, né? Então, quando você encaixar, tipo, imagina que você já tem lá vários problemas que já estão encaixados um no outro. Basta você encaixar mais um ali, entendeu? Que foi o que a gente acabou de fazer agora. A gente encaixou mais um aqui, né? E existe um catálogo imenso de problemas lá, tudo encaixadinho, né? Tá tudo encaixadinho. Basta você, então você tem um problema aqui, você não sabe se ele é difícil ou não. Se você conseguir fazer a redução polinomial, você está encaixando ele nessa classe aí dos problemas NP completos, NP difíceis, que tipo, meu, é equivalente lá, resolveu qualquer um, resolve o outro, né? E e aí é isso, pessoal. Aí pode ser que um dia, tá, alguém, né, o gênio lá consiga encontrar um algoritmo polinomial para algum desses problemas. E aí, tipo, meu, resolveu um, resolveu todos, né, em tempo polinomial. Agora, pode ser também que algum dia um cara gênio também consiga provar que não dá para resolver nenhum desses problemas em tempo polinomial, né? Até hoje não apareceu nenhum gênio para fazer nenhuma coisa nem a outra, tá? Então não se sabe se existe ou não existe o algoritmo polinomial, se é possível, né, que exista ou se é impossível, né? Certo? Mas, tipo, com o que a gente tem hoje na mão, pessoal, o que, sabe, agora sendo mais pragmático, né? Quando a gente tem um problema na mão, que esse problema a gente está tentando encontrar algoritmo para ele. Aí a gente não consegue, né, encontrar nenhum algoritmo eficiente. Aí chega uma hora que a gente começa a desconfiar que o problema é NP difícil. Aí o que a gente faz? A gente parte para tentar encontrar uma redução polinomial do problema para algum problema já conhecido que é NP completo ou NP difícil. Aí a gente conseguindo fazer essa redução, aí sendo pragmático, tá? Aí a gente desiste de encontrar algoritmo eficiente. A gente fala, não vou encontrar algoritmo eficiente, né? Aí a gente parte para usar técnicas mais avançadas de resolução de problemas. Até vou fazer um merchan aqui da minha disciplina, que é optativa aí no semestre que vem, né? Vai ter a disciplina, que é Laboratório de Otimização Combinatória. Essa disciplina de Laboratório de Otimização Combinatória, ela é voltada para a resolução de problemas NP difíceis, tá? Então a gente usa técnicas mais robustas lá, né? Tanto na parte teórica como na parte prática, né? Então exige um pouco mais da gente aí. Mas também não estou fazendo terror aqui. Ah, nossa, minha disciplina é super difícil. Assim, a área é difícil, mas a disciplina também eu vou pegar leve, porque, enfim, né? Também não estou falando que não, faz lá que você, né, vem em mim que você passa de ano, não é isso que eu estou falando. Eu só não estou querendo assustar vocês. Então, assim, é num nível normal aí de uma matéria de graduação. Essa matéria eu criei para pós-graduação também, né? Mas também, sabe, eu também não pego muito pesado. Quando tem aluno, quando a turma é misturada, né, tem aluno de pós junto com aluno de graduação, geralmente eu cobro um pouco mais dos alunos de pós-graduação. Mas o conteúdo é o mesmo para todo mundo. Então, acho que até no semestre, a última vez que eu dei era tipo, sei lá, trabalho, quem era de graduação podia fazer em dupla, quem era da pós tinha que fazer individual. Acho que era alguma coisa assim, se eu não me engano. Não lembro agora também. Eu acho que por causa da pandemia talvez eu tenha aliviado, não sei. Memória curta, né? Mas enfim, então é isso, pessoal. Na prática, e o pior é que assim, na prática, quando você tem que resolver os problemas, vários desses problemas são difíceis, né? Eu até assim, ó, pessoal, quem estiver pensando né, quer conhecer a disciplina, né, para ver se matricula ou não, dá uma olhada no meu canal lá no YouTube, que lá tem uma playlist dessa disciplina quando eu dei a matéria, né? E aí quando eu dei a matéria, na primeira aula eu tipo coloquei um vídeo lá curtinho que ele explica tipo várias aplicações de pesquisa operacional, né? Que pesquisa operacional digamos, tem uma intersecção muito grande
com os tipos de problema que eu resolvo lá nessa disciplina. Então, tipo, daquelas aplicações todas lá que eles mostram, praticamente quase todas elas lá são problemas de otimização combinatória, que é o que a gente quer falar aí na minha disciplina. Aqui, ó, laboratório de otimização combinatória. Né? Aí você vai no primeiro vídeo, tá? Então nesse primeiro vídeo, ó, tem esse vídeo aqui, ó, o que é muito legal. Então assiste aí, mesmo que você não queira fazer a matéria, eu recomendo que você assista esse vídeo aí, que ele é muito, muito bacana. Fala de várias aplicações lá e tal. Então beleza, vamos voltar aqui. E aí, tipo, lá, então assim, nesse vídeo, legais lá na Fórmula 1, construção de estádios, área da saúde, tem um monte de coisa lá. E, meu, você vai ver que, tipo, na prática, tudo problema NP difícil, tá? Tudo problema NP difícil. Então, tipo assim, ou seja, essa coisa de fazer algoritmo eficiente e tal, ela tem o seu limite, né? Então, para resolver problemas da vida real, muitas vezes a gente tem que resolver problemas que são NP difíceis. E aí que você vai precisar de técnicas mais avançadas, e aí, se você quiser estudar isso, bora fazer laboratório de otimização combinatória. Beleza. Então, assim, ó, o problema de caminho, a conclusão que a gente tira de tudo isso, né? O problema do caminho simples, de custo mínimo, é NP difícil. Então, a gente, não, sendo pragmático, não vai ter algoritmo polinomial para resolver esse problema. E o NP difícil significa que não se conhece algoritmo de consumo de tempo polinomial. Polinomial no tamanho da entrada, né? Em outras palavras, ninguém conhece um algoritmo eficiente para o problema. Ou então se conhece e não contou para ninguém, né? Não divulgou. E aí, ó, o que a gente tinha falado lá no começo da aula da subestrutura ótima, lembra que a gente falou que os custos eram não negativos, né? O negócio da subestrutura ótima lá, ó, voltando aqui, ó, a gente estava falando de custos não negativos, né? Tá? Quando a gente coloca custo negativo nos arcos, aí, tipo, a coisa já não funciona do jeito que a gente gostaria, né? Então, a subestrutura ótima não vale para digrafos com ciclos negativos, né? Então, na verdade, assim, se tem custo negativo, a propriedade vale. Mas se tem ciclo negativo, aí a propriedade não vale, tá? Porque, assim, o negócio do ciclo negativo, pessoal, já ferra com tudo, né? Então se fala assim, ó, por exemplo, vamos olhar aqui, ó, esse exemplo. Ó, se o digrafo possui um ciclo de custo negativo alcançável a partir do S, então não existe caminho mínimo de S a alguns vértices. Ó, só presta atenção numa coisa, pessoal. Uma coisa é falar de caminho, outra coisa é falar de caminho simples, tá? Então caminho, quando a gente só fala caminho, pode ser que tenha ciclos. É porque, meu, sabe o que ferra com a intuição da gente? É que quando você fala assim, caminho mínimo, você nunca vai pensar em ficar dando voltas, né? Eu falo, caminho mínimo, eu vou ficar dando volta, eu quero chegar logo, né? Só que, tipo, quando tem ciclo negativo, aí vai fazer sentido o cara querer ciclar, entendeu? Vai falar assim, imagina, seria ótimo, né? Se lá no Waze ou no Google Maps, né? Você está atrasado, né? Você fala, eu quero chegar na EASH, quero sair da minha casa e ir para EASH. Só que, tipo, o caminho mínimo tem, né? Assim, eu preciso chegar em 5 minutos, né? Aí você fala, putz, eu saí, eu tô, né? Moro, que nem no meu caso, eu moro aqui na Raposo Tavares, tem que ir até a EASH em 5 minutos. Não dá, né? Só que, meu, se tivesse um ciclo negativo, né? Você fala, eu faço aqui, eu entro nessa rua, entro nessa, hora que eu dou a volta, eu ganho 10 minutos. Pô, então eu ia ciclar nesse caminho até eu ganhar, tipo, 1h30, né? Pra depois eu sair e ir pra Iashi, né? Então isso não existe na vida real, né? Então quando você fala da vida real, são de grafos com custos não negativos, né? Mas tipo, em algumas aplicações pode ter custo negativo, né? Aí isso já ferra um pouco com a nossa intuição, né? Então
Então, ou seja, quando tem ciclo negativo, a coisa é diferente. E aí, então, por isso que a gente tem que diferenciar esse negócio de caminho e de caminho simples, tá bom? Né? Então, por exemplo, ó, aqui, ó, caminho mínimo. Se eu falar para você, deixa eu ver uma coisa aqui, ó. PVPT. Deixa eu ver só um negócio aqui, né? Esse caminho. Que, ó, aqui a gente tem um ciclo negativo, né? Cada vez que eu passo nesse ciclo, né, que eu completo ele, eu fico com saldo -1, né? Então, assim, né? Qual é o caminho? Não dá aqui, ó. Se eu fosse usar aquela subestrutura ótima lá de. Ah, tem que ter um. Lembra do. Vou voltar aqui no slide, ó. É a propriedade 2 lá, né? A propriedade 2, ó, ela tipo usava, né, um arco que chega lá no T, aí tem que valer essa recorrência, né? Custo de um caminho mínimo de S até V mais o custo desse arco VT. Isso tem que ser verdade para algum arco que entra no T. Lá naquele caso, só tem um arco entrando no T, né? Ó, só tem um arco entrando no T. Então o único V aqui para a gente aplicar aquela recorrência é o 2 aqui. Aí você fala, então o caminho mínimo de 0 até 4 tem que ser igual ao custo de um caminho mínimo de 0 até 2 mais o arco de 2 a 4. Só que isso não é verdade, por quê? Porque qual é o caminho mínimo de 0 a 2? Eu posso ficar ciclando aqui, eu vou sempre melhorar o custo do caminho. Então, tipo, ou seja, não tem esse custo mínimo aqui de 0 até 2. Quando eu falo de caminho, tá? Eu não estou falando de caminho simples, falando de caminho, né? Então lascou, esse ciclo aqui me lascou, né? Então vamos formalizar um pouco melhor isso, ó. Dados os vértices ST de um digrafo com custos possivelmente negativos nos arcos, encontrar um caminho de custo mínimo de SAT, esse problema, né, que eu enunciei agora, ele pode ser inviável, ou seja, pegar uma instância que nem tem caminho de SAT, isso poderia acontecer, né? Ele poderia ser viável e limitado, ou seja, existe caminho de SAT e nenhum caminho de SAT passa por um ciclo negativo, tá? Então, se nenhum caminho de SAT passa por ciclo negativo, então eu consigo encontrar um caminho mínimo, né? Agora ele pode ser viável e ilimitado. Então assim, existe caminho de SAT, mas não existe um caminho de SAT de custo mínimo. Ou seja, existe um caminho de SAT que passa por um ciclo negativo. Então quando acontece isso, você não vai ter caminho mínimo. Por quê? Porque você fala assim, meu, imagina que eu te dei um caminho de SAT com custo 10, né? E que passa uma vez por um ciclo lá, né? Um ciclo tipo de saldo negativo, que nem esse aqui, ó. Então imagina que eu te dei esse caminho aqui, ó, vai, ele ia passava uma vez só no ciclo e ia para o 4. Então esse caminho vai ter custo 5 mais 3 menos 1, vai ter custo 7. Se você me dá esse caminho de custo 7, eu te dou um de custo 6. Eu falo, passa duas vezes no ciclo, vai ter um de custo 6. Ah, mas também vai ter um de custo 0. Né? Passa 8 vezes no ciclo que vai ter custo 0. Ah, mas vai ter um de custo menos 10. Né? Então, se você passar tipo 1000 vezes no ciclo, eu te dou um outro caminho que tem um custo menor. Eu passo 1001 vezes no ciclo. Entendeu? Ou seja, essa história nunca tem fim. Né? Então é ilimitado. O problema não tem solução ótima. Porque, né, sempre vai ter um caminho com custo menor. Qualquer caminho que você me der, eu te dou um com custo menor. Tá? Então o problema não tem solução ótima. Né? Agora, se eu mudo o enunciado, né, eu falo, eu quero caminho simples. Né? Então eu falo, dado vértices de SAT, dados vértices ST de um digrafo com custos possivelmente negativos nos arcos, encontrar um caminho simples, né, tá com simples até vermelho, de custo mínimo de SAT, aí esse problema ele não tem essa coisa do ilimitado, tá? Então ou ele é inviável, tipo assim, não tem caminho, ou então se ele for viável, ele vai ser limitado também. Então existe caminho e não vai ter
você não pode fazer ciclo. Então, mesmo que exista ciclo negativo no digrafo, você não pode colocar isso no teu caminho. Então, aqui no caso, o caminho simples de 0 a 4 só tem um. Então, tipo, é o único que tem, ele é ótimo, né? Tá bom? Então, o problema do caminho simples não tem essa questão de ser inviável. Quer dizer, desculpa, não tem a questão de ser ilimitado, né? E esse problema de caminho simples, ele é NP difícil, foi o que a gente acabou de mostrar lá, né? Certo? Lá na nossa redução, ó, a gente queria caminho simples, né? Porque se fosse ciclar aqui, ele ia ficar rodando infinitamente aqui, né? Então a nossa redução já mostrou que esse problema é NP difícil, tá bom? Nós só sabemos resolver esse problema quando o caminho de custo mínimo é simples, tá? Então assim, é um caso particular do problema em que o problema é fácil de resolver. É o caso em que o caminho de custo mínimo coincide com o caminho simples de custo mínimo, tá? Então aqui não é o caso desse digrafo aqui, ó. O caminho de custo mínimo aqui, né, esse problema lá ele é ilimitado, então não tem caminho de custo mínimo, né? Portanto não coincide, né, caminho mínimo com caminho simples de custo mínimo. Agora, se você naquele primeiro exemplo que a gente viu, ó, aqui, ó, caminho mínimo, esse digrafo, esse é um DAG, né, lembra? Então ele não vai ter ciclo negativo. Então, tipo, qualquer caminho de custo mínimo, ele vai ser um caminho simples, porque não tem por que eu ciclar. O ciclo não vai ter saldo negativo, né? Então, tipo, vai ter caminho. Você até poderia ter caminho, ciclo de custo zero, né? Aí você vai falar, mas eu vou ficar ciclando no zero. Isso aí não torna o problema ilimitado. Porque tipo, você vai falar, meu, se você ciclou com custo zero, eu posso eliminar esse ciclo. Posso ter um caminho simples de custo mínimo. Né? Basta eu tipo, eliminar o ciclo. Né? Se o saldo aqui ó, desse ciclo fosse zero, então, tipo, meu, você falar que passou uma vez, passou duas no ciclo, é a mesma coisa que falar que não passou nenhuma, né? Então o problema não é ilimitado. Né? Basta eu eliminar o ciclo aí do teu. Né? Eu cortaria o ciclo do teu negócio aí e teria o caminho simples. Certo? Então, tipo, a gente sabe resolver o caso particular aqui do problema, em que o caminho mínimo ele é simples, tá bom? Então, né, quando coincide isso. E isso acontece quando não existe ciclo atingível, ciclo negativo, né, atingível a partir do S, tá bom? Um ciclo, né, assim, não existe caminho de S a T que passa por ciclo negativo, tá bom? Agora vamos mostrar uma outra recorrência que vamos apelar de novo para a programação dinâmica de uma forma diferente agora. Deixa eu dar mais um bico na minha água aqui. Então vamos definir essa seguinte recorrência aqui. Ó. Eu quero olhar para o custo, o menor custo de um caminho de S até W, que usa no máximo K arcos. Tá bom? Então o custo de KW para mim vai ser isso, tá? É o menor custo de um caminho de S até W usando até K arcos, beleza? Aí como que eu defino uma recorrência para calcular esse valor aqui, ó? Então eu vou pegar aqui, ó. Qual é o custo de um caminho mínimo de S até S com até 0 arcos? É zero, né? Porque sair de S e chegar em S eu não preciso usar nenhum arco, então tem custo zero, né? Então, custo de 0S é zero. Qual é o custo de chegar em algum vértice W diferente de S, não usando nenhum arco, né? Usando até 0 arcos? É infinito, né? Não consigo chegar em nenhum outro vértice sem usar nenhum arco, né? Então é custo infinito. Agora, para todos os outros casos, né? Para qualquer outro vértice W em que o K é maior do que zero, qual que é a recorrência? Né? É o mínimo entre essas duas coisas aqui. Ó. Uma coisa é pegar o mínimo
do W K-1, ou seja, você fala assim, aqui esse caso ocorre quando eu não preciso de mais arcos, né? Você fala, eu já tinha um caminho que era menor lá, que usava até K-1 arcos. Aí quando você falou, agora você pode usar mais um arco, né? Você pode usar até K arcos. E isso, tipo, não faz diferença nenhuma para mim, né? Então, essa é uma opção que eu tenho, né? Pegar, tipo, então se eu já sabia qual era o custo de um caminho mínimo até W, usando até K-1 arcos, uma opção que eu tenho é usar esse mesmo caminho quando você falar que eu posso usar até K arcos, né? Então se eu posso usar até K arcos, eu posso usar lá o caminho que usava até K-1 arcos. Isso é uma opção. A outra opção é pegar algum caminho que usava K-1 arcos e colocar um arco a mais, certo? Então aí eu tenho que considerar todo o vértice V que tem arco entrando no W, tá? Então eu estou usando aquela propriedade 2 lá que a gente tinha visto lá na subestrutura ótima, né? Que aí eu estou falando que um caminho ótimo lá, caminho mínimo de S até W, estou quebrando ele olhando todos os arcos, né, que entram no W, aí eu falo, eu pego um caminho mínimo de S até V, mais o arco que entra no W, o arco VW. Né? E aí eu tenho que olhar isso para todo o arco VW, tá bom? Então, ou seja, para eu saber qual é o custo mínimo de S até W, usando até K arcos, né, eu tenho que olhar qual é a melhor opção aqui. Ou eu tipo pego a solução que eu já tinha calculado antes, né? Imagina que agora pensando aqui algoritmicamente, não sei nem se essa palavra existe, pensando de forma algorítmica, né? Assim, no meu algoritmo eu já resolvi o custo de K-1. Né? Ou então assim, pensa um argumento indutivo, vamos ser mais matemático aqui. Na indução, né, você fala, imagina que eu já calculei o custo de S até W usando até K-1 arcos. Né? Então, ou eu pego, tipo, mantenho então esse mesmo caminho, né? Ou então agora eu vou considerar algum caminho que tem um arco a mais. Aí o que eu faço? Eu pego o que usava até -1 arcos, tá? Então não significa que ele usa K-1 arcos, tá? Ele pode usar até K-1 arcos. Pode ser que ele tinha um arco só, tá? Mas eu sei que, tipo, ele não tem mais do que K-1 arcos. Então eu pego um caminho mínimo lá, que não tem mais do que K-1 arcos, aí eu pondo um arco a mais, eu consigo garantir para você que o meu caminho não vai ter mais do que K arcos, certo? Então essa aqui é uma recorrência válida, certo? Espero que vocês consigam enxergar que essa recorrência é válida. Né? Se o digrafo não tem ciclo negativo acessível a partir de S, então o custo de V-1 W é o menor custo de um caminho de S a W. Né? Lembra que a gente falou, essa subestrutura ótima ela não é válida quando tem ciclo negativo atingível a partir de S. Né? Mas quando não tem, ela é válida. Então o que a gente está afirmando aqui é assim, quando não tem ciclo negativo acessível a partir de S, então se eu calcular esse negócio todo aqui, até chegar no V-1, aí tipo eu consegui encontrar o custo de um caminho mínimo de S até W, tá bom? Que usa no máximo V-1 arcos. Tá? Ou seja, por que V-1, né, pessoal? Porque assim, V-1 é a maior quantidade de arcos que um caminho simples pode ter, certo? Que seria até o caminho hamiltoniano lá. Não vou voltar, que são muitos slides, né? Mas vocês lembram lá que se eu tenho 5 vértices, fizer um caminho hamiltoniano, eu vou ter 4 arcos, né? Então, o número máximo de arcos que um caminho simples pode ter é V-1, tá bom? Então, quando eu calculo isso aqui, eu estou falando para você, né? É o caminho mínimo, né? Certo? Que usa no máximo aí até V-1 arcos. Beleza? Exemplo. O exemplo aqui é meio ruim de ver, porque, enfim, vamos ver, vamos tentar ver um pouco aqui, ó. Então, nessa matriz aqui, ó, o V são as colunas e o K são as linhas.
né? Então, ó, então na linha zero são os caminhos que usam até 0 arcos, né? Então, para sair do zero e chegar no zero com 0 arcos é custo zero. Todo o resto aqui é infinito, né? Depois, usando até um arco, né? Aí, para chegar no zero, sempre vai ficar zero, né? Porque eu nunca vou ter um caminho melhor que zero, né? Então vamos olhar para o 1 aqui, ó. O 1, para chegar no 1 até um arco, qual o custo mínimo? É 3. Beleza, 3. Para chegar no 2 com até um arco, não consigo, né? Chegar no 2 com até um arco. O 2 não é adjacente ao 0. Para chegar no 3, dá para chegar com custo 6, né? Então, 6. Para chegar até o 4, não dá, né? O 4 não é adjacente ao 0. Então, beleza, preenchemos a segunda linha. Vamos para a próxima. Para chegar até o 0, né? 0, para chegar até o 1, usando até 2 arcos. Bom, eu não tenho agora, tipo, nenhum, né? Se eu tivesse algum caminho que eu usasse esse outro arco, depois conseguisse chegar no 1 com custo menor que 3, né? Poderia melhorar aqui, mas não tem, né? Então continua sendo 3 aqui, né? O 2 a mesma coisa, né? Para chegar no 2, eu consigo chegar com 3, ó, se eu for por cima aqui. Não consigo com 2 arcos, acho que o único caminho com 2 arcos é esse. Então, 3. Né? Para chegar no 2 agora é 3. Para chegar no 3, também não consigo melhorar, né? Não tem um caminho aqui que eu vou por esse arco e depois volto aqui para o 3 com custo melhor do que 6. Então, continua sendo 6. Para chegar no 4, menos 1, né? Tem esse caminho aqui, ó. Indo do 6. Então, eu peguei, ó, esse menos 1 aqui, ó, ele é a composição desse caminho aqui, ó, que tinha até um arco, tá? Então eu estou calculando a linha em que eu deixo você usar até 2 arcos, né? Então como que eu vou fazer? Eu vou pegar algum caminho que usa até um arco e vou somar o custo desse arco indo pro 4. Então qual caminho que ia, tipo, tinha algum caminho que ia até o 0? Assim, eu tenho que olhar os arcos que entram em 4 primeiro, né? Então vamos olhar quais arcos que entram em 4, o 1 e o 3, né? Então eu tenho que olhar aqui, ó, o 1, e aí eu tenho que olhar os custos, né? Então o custo, eu vou olhar um de cada vez, vai? Então eu quero chegar no 4, ó. O arco 1, 4 tem custo menos 2, né? Então vamos olhar aqui, ó, 1 tem custo 3, menos 2 vai dar 1, tá? E isso é uma possibilidade. A outra possibilidade, esse outro arco aqui, ó, ele entra com custo 7, menos 7, desculpa, né? E é do 3. Então vamos olhar aqui, ó, 3 na linha de cima era custo 6, menos 7 dá menos 1. Ah, menos 1 é melhor do que a outra opção lá que eu tinha calculado. Ah, então vou colocar menos 1 aqui, certo? Então toda vez que a gente vai preencher essa linha, a próxima linha, a gente vai olhar a linha de cima, né? Então eu vou olhar aqui, ó, vamos olhar só para a linha que mudou aqui, tá? Só porque esse algoritmo é meio chato aqui de ficar olhando, simulando tudo. Então vamos olhar só para esse 2 aqui, ó. O 2, vamos ver os arcos que entram no 2, ó. Então quais arcos que entram no 2? É o do 1 e do 4. Então vamos olhar para o 1 primeiro. Então o 1 e aí tem custo 0, né? Então, e agora eu quero permitir até 3 arcos, né? Então eu vou olhar para o 1 que permitia até 2 arcos. Era 3. E aí 3 mais 0 dá 3. Então uma opção é 3. Tá? A outra opção, para chegar no 2, tem esse arco aqui com custo 3 saindo do 4. Então vamos ver o 4 na linha de cima lá. Ó. 4 na linha de cima era menos 1. O custo eu falei que era 3, né? Então 3 menos 1 dá 2. Ah, 2 é melhor do que 3, que era a outra opção que eu tinha. Né? Na verdade eu tinha 3 opções, né? Uma opção é manter o que está aqui, né? Era já manter o 3 daqui. A outra opção era pegar o 1 mais 0, que também era 3. E a outra opção era o menos 1 mais 3, que dá 2. Certo? Então por isso que eu coloquei o 2 aqui. Melhor opção para mim. E aí depois nas próximas iterações não vai mudar mais. Tá? Mas ou seja, qual a ideia desse algoritmo? É ir preenchendo essa matriz de cima para baixo.
E aí sempre que eu vou preencher uma posição aqui da matriz, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, essa posição ela está dizendo para mim que agora eu posso usar até 3 arcos. Então, por aquela recorrência eu vou falar, bom, uma opção que eu tenho é manter o número que está aqui em cima de mim, né? Que é assim, eu tinha um caminho que usava até 2 arcos, que gastava 3, né? Outra opção é eu pegar todos os arcos que entram nesse vértice 2 e olhar, tipo assim, eu tinha um caminho que usava até 2 arcos, que tinha custo 3. Aí eu somo o custo desse arco indo do 2 para o 3. Se isso for a minha melhor opção, eu coloco. Né? Aí nesse caso, prevaleceu aqui essa opção, que era eu tinha um caminho que usava até 2 arcos para chegar no 4, e o custo do arco do 4 pro 2 era 3. Aí eu somei menos 1 com 3, deu 2. Deu a minha melhor opção. Então eu marquei 2 aqui. Certo? Então é isso que o algoritmo vai fazer. Tá bom? Aí ele no final vai ficar essa arborescência aí. Bom, é um algoritmo simples, até eu tinha falado para vocês, ele é bem simples de implementar. Ele só vai tipo simplesmente calcular essa recorrência aqui, ó. Então vamos olhar, ó. Primeiro ele está calculando a base da recorrência aqui, ó, né? Então ele está colocando 0 no S, no custo de 0S, né, que era o que estava definido aqui, e colocando infinito nos que são diferentes de S, aqui no 0 W para W diferente de S. Tá? Então primeiro ele bota infinito em todo mundo aqui, né, no 0V para todo V, depois no 0S ele coloca 0, certo? Então fez aí a base da recorrência. Depois, o que ele vai fazer? Para todo K, começando de 1, né, porque agora eu já preenchi o 0, né, então agora eu preciso preencher a linha 0, agora eu vou preencher a linha 1, depois a linha 2, depois a linha 3. Então esse primeiro for aqui é o for da linha, né? Qual linha que eu vou preencher dessa matriz. Depois, esse for aqui, ó, eu estou olhando para todo W, aí eu vou olhar o custo desse cara, tá, desculpa. É que assim, né? O K eu escolhi qual é a linha, né? Aí aqui agora eu tô olhando agora todas as colunas, certo? Então eu tenho que, né? Eu falei, eu vou preencher a linha 2 agora. Aí eu tenho que preencher a linha 2 na coluna 1, na coluna 0, depois na coluna 1, depois na coluna 2. Então o W aqui é esse cara, né? É a coluna, né? Então o W tem que ser de 0 até V, certo? Aí agora sim eu vou preencher uma posição da matriz. Aí o que eu tenho que considerar? Eu tenho que considerar lá o mínimo dessa, né, olhar a definição lá, ó. Tem que considerar isso e isso aqui, né? Então, primeiro ele coloca aqui, ó, o custo de um menor caminho de S até W usando até K arcos é igual ao menor custo de um caminho de S até W usando K-1 arcos. Ele coloca primeiro esse número lá. E aí depois ele vai tentando melhorar. Né? Então agora o que ele vai fazer? Ele vai olhar todo o arco que entra em W, aí ele vai somar o custo de um caminho que usava até K-1 arcos, que ia para V, mais o custo do arco de V para W. E aí vai ver, melhorei? Se eu melhorar, se esse custo D for menor do que o custo que está lá, aí eu atualizo, certo? Aí aqui, ó, pessoal, só uma questão aqui. É um spoiler, e vou já misturar isso com um spoiler. Que é assim, ó. Essa implementação aqui, ela está considerando matriz de adjacência, certo? Então ele tem um custo aqui lá dentro da matriz de adjacência. Primeira consideração, lembra que assim, a gente tinha falado que quando não tem o arco de V para W, eu coloco o custo infinito, né? Vocês lembram que a gente tinha falado, quando ia representar lá o grafo, um jeito da gente fazer é colocar custo infinito. Aqui, olhando do ponto de vista de implementação, se você colocar, tipo, o seu infinito lá era no Java, né? Integer.maxValue, né? Aí, tipo, lascou, né? Você vai somar esse max value aí do integer com outro valor aqui, vai dar overflow, né? Aí já ferrou com tudo, né?
Então, assim, na hora de implementar as coisas tem que ter um certo cuidado, tá? Mas assim, pensando do ponto de vista teórico, né? Se você falar, eu vou somar infinito com alguma coisa, tipo, é claro que isso aqui não vai melhorar o custo de nada, né? Então eu não preciso nem olhar, né, se é ou não é adjacente, né? Porque, tipo, quando não é adjacente, isso aqui é custo infinito. Agora, se você vai implementar isso, né, lá no teu código, você tem que tomar esse cuidado. Você fala, meu, se eu estou representando isso aqui com custo infinito, então eu não posso fazer essa soma. Eu teria que fazer um if. Ah, if isso aqui tem custo infinito, continue, né? Não faz mais nada aqui para baixo, certo? Então essa é uma ressalva que eu faço aí para vocês. Outra, agora o spoiler, né? O spoiler é que assim, que eu falo spoiler porque isso tá lá na segunda parte da aula, que eu vou mostrar daqui a pouco. Porque assim, você poderia implementar esse algoritmo com, em vez de matriz de adjacência, com lista de adjacência, né? E aí, tipo, com lista de adjacência, você não ia ter esse problema que eu estou falando, e o algoritmo para grafos esparsos ele ia ficar mais eficiente, tá bom? Então, eu até gostaria que no trabalho vocês implementassem com lista de adjacência, tá bom? Porque aí, quando você for fazer os seus testes lá com grafos esparsos, né, o algoritmo vai ficar mais eficiente, tá bom? Então não é essa a implementação aqui, tá? Tudo bem que assim, né, pessoal, é até uma falha minha, vai, porque tipo, eu falei para vocês implementarem do jeito que tá lá no Cormen, né? E do jeito que tá lá no Cormen tá assim, né? Pelo menos a primeira versão que tá lá é essa aqui, né? É, mas eu gostaria que vocês implementassem isso com lista de adjacência, tá bom? Para o algoritmo ficar mais eficiente quando o grafo for esparso, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu estou olhando então todo o arco que entra no W e aí eu estou aplicando aquela recorrência. Eu estou pegando o caminho de custo mínimo até V mais o custo do arco VW. Né? Só que eu estou olhando para. Estou colocando essa limitação aqui, né? Ah, era até K-1 arcos, né? E agora eu estou pondo um arco a mais, então eu consigo te falar que é até K arcos. O meu caminho vai ter até K arcos. Certo? Então o algoritmo simplesmente calcula aí os valores aí dessa matriz e isso vai me dar o custo do caminho mínimo. Beleza? Bom, esse algoritmo é fácil de analisar, né? É fácil dele ver, de ver que é V ao cubo, certo? Porque esse laço aqui é θ de V, esse laço aqui é θ de V, esse laço aqui é θ de V. Ele não é nem O, né? Ele é θ de V ao cubo, tá? O O é quando, né, de repente ele até poderia ser mais eficiente em alguns casos, mas não é, né? Ele é sempre V ao cubo. Então ele é θ de V ao cubo, tá bom? E aí se você colocasse matriz de adjacência, ele ia melhorar isso aqui, tá bom? Ele ia melhorar para o caso do grafo esparso, né? Quando o grafo é denso, ia continuar V ao cubo. Ciclos negativos. Agora vamos falar aqui, ó, tipo, porque lá o algoritmo do Cormen, ele tem um pedacinho a mais aqui, né? Qual que é esse pedacinho a mais aqui? E lá ele fala de relaxar esta, né? O que ele chama de relaxar esta, ele tem um jeito diferente de apresentar isso, tá? Mas o relaxar esta tem a ver com essas coisas aqui, ó, com esse pedaço aqui do código. Vamos só observar uma coisa aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou parar aqui o algoritmo, a aula, o algoritmo, vou parar a aula. Aí na segunda parte eu falo esse finalzinho aqui, mostro para vocês aí o negócio de colocar a matriz de adjacência aqui, quer dizer, não é matriz, é lista de adjacência, tá? Vou fazer uma pausa aqui, daqui a pouco eu continuo.